Bom, gente, nós vamos seguindo um bloco, não é isso? Nesse bloco, a ideia é falar sobre o controle da mídia. É um assunto meio complicado que todos nós sabemos muito bem. Os políticos costumam dizer que a imprensa que é sempre culpada, né? Ela planta notícias ruins a respeito do seu governo, do seu partido, das suas ações, etc. e tal. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira, controle da mídia. Eu até faria um meia-culpa no seguinte sentido. Eu faria essa pergunta na imprensa itapirense que nós representamos. Alguém planta notícia? Alguém mente ou inventa? Vamos começar com quem aqui? Pode, Humberto, vamos lá. Bom, Betusca, eu acredito que não. Ninguém é responsável bastante para criar uma notícia ou inventar uma notícia. A grande questão é assim, a gente reflete, é um reflexo daquilo que eles produzem, principalmente os políticos, né? A gente está falando aqui dos políticos. Então, se eles produzissem mais e coisas melhores, com certeza as notícias seriam melhores. Eu tenho uma coisa assim que eu levo comigo, que eu, assim, embora o que venda em Itapira seja notícias desagradáveis, acidente, aquela coisa sensacionalista, eu sou da opinião, eu sempre gosto de colocar uma notícia positiva. Eu sou não sei se de uma nova geração, o que pensa diferente, eu sempre busco colocar uma notícia no sentido de estar levantando a nossa cidade, de estar buscando fatos que sejam, que somem, que venham a somar. Então eu acredito que se a classe política, de uma forma geral, trabalhasse no sentido de produzir mais, isso seria uma consequência natural do noticiário, entendeu? Tal fulano fez isso de bom para a sociedade, tal fulano, porque ninguém ia se privar. Por exemplo, se o Toninho Bellini faz uma coisa que é boa para a sociedade, ninguém vai ficar quieto, todo mundo vai elogiar. E o contrário é verdadeiro. Se faz uma coisa que não é positivo para a sociedade, a crítica, a mídia tem que cair de pau em cima. Esse é o nosso papel. Então eu vejo dessa seguinte forma. Se eles produzissem coisas melhores, o reflexo seria natural. A mídia daria melhores notícias para a população. Eu penso dessa forma. Olha, eu concordo em partes até com o Beto, mas eu acrescentaria o seguinte. Em termos de política, a gente sempre vai ter a situação e teremos do outro lado a oposição. Eu acho que nós, por mais que tenhamos aí uma administração nota 10, ela nunca vai ter essa conotação. Nunca vai chegar como nota 10. Agradar grande troiano. Nunca. Eu acho que a oposição, nós temos que lembrar, nós já discutimos isso em outros trabalhos aqui, em outros debates. A oposição, ela é uma fonte muito forte. Ela consegue sim estar colocando muitas coisas e a gente acaba utilizando essas informações para levar. Porque não são coisas mentirosas. Eles trazem muitas coisas, às vezes a relevância naquele momento, se a administração ela tem, por exemplo, vamos ver o caso Lula. O Lula, por exemplo, teve sempre o presidente com a maior aceitabilidade, em pesquisas aí e tal. Vejamos quanto que ele foi criticado, mas o peso foi uma conotação menor, eu entendo dessa forma. Eu acho que, é claro que o Beto tem razão, na medida que você faz por merecer e trabalhe corretamente, eu acho que quem está lendo essa notícia ou está vendo do outro lado é que vai ter um peso diferente, né? Mas sempre nós vamos ter, eu acho que esse canal aí de críticas e tudo mais, e de certa forma a imprensa, ela não cria, mas eu acho que a gente ajuda a fomentar, sim. Eu acredito que assim, eles cobram tanto a responsabilidade da imprensa, mas e a responsabilidade deles? Onde está num político que se elege prometendo uma coisa para o povo, passam-se 4 ou 8 anos e ele não cumpre, e a responsabilidade? A gente não tem o direito de cobrar isso do político? Então acho que aí são 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Eu acredito que, embora nós não cerquemos de todos os cuidados para que isso não ocorra, eu acredito que exista assim pessoas realizando maquinações para plantar notícias a seu favor ou a favor de algum interesse escuso, e nós temos que estar aí atentos para não cair nessa, para não escorregarmos. E que, muito diferentemente do que possa parecer para as pessoas, a gente escorrega sim, a gente não é infalível, tá? Claro. Eu, pessoalmente, se eu for começar a elencar escorregões que eu já dei, de boa fé acreditando nas pessoas, eu já teria encerrado a minha carreira de jornalista há uns 10 anos atrás.
Então não é por aí, a gente não deve ficar se condenando e nem ser também muito autoindulgente com relação a essa questão. Mas principalmente a gente vai ficando calejado e vai ficando assim mais, como eu diria no linguajar mais popular, ficando mais espertos com aquilo que as pessoas vêm trazendo pra gente. Então vai muito da experiência, da intuição, da determinação que você tem em querer fazer as coisas de forma correta. Então, se você se pautar por esse tipo de conduta, eu acho que dificilmente você vai dar vazão a que um noticiário falso, um noticiário tendencioso ganhe o domínio público. Eu vejo essa situação assim, que tem muita confusão nessa área. Nós temos aí o político que está no governo, o que ele quer? Ele quer só que se fale bem dele. O político que está na oposição quer o quê? Quer que se fale mal do que está no governo. Sim. Por outro lado, nós temos que o leitor, a população ávida por notícia. Ela quer saber o que está acontecendo. E tem a imprensa que o negócio dela é vender notícia, é passar a notícia para frente. Por quê? Porque é através disso que ela vende jornal, que ela vende publicidade, enfim. Quer dizer, as pessoas aí misturam os papéis, né? Tá certo? Na verdade, o político quer usar a imprensa para o seu benefício, quando não é esse o caso, né? O papel da imprensa é informar. É evidente que esses erros que você falou, Fernando, ocorrem. Por quê? Porque a imprensa ela tem a necessidade de falar algo diferente. Ela, diante de um determinado caso, ela tenta olhar esse caso com olhos diferenciados, né? E em cima disso, de repente, ela trilha um caminho que não é correto. Isso acontece, tá? Ou porque acabou dando um crédito que não devia para uma determinada pessoa. Enfim, isso são coisas que acontecem. Aí é que volta aquela questão que nós já discutimos, que é a questão de reconhecer o erro, tá? de estabelecer a diferença entre opinião, não misturar opinião com notícia, tá certo? Enfim, é aquela preocupação de levar a informação, mesmo que ela esteja errada. Olha que interessante isso, porque se a informação que eu levo hoje para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte, ela está errada, e eu não fiz isso de má fé, tá? O que eu faço amanhã, ou na primeira oportunidade? Eu vou lá e corrijo. Tá? Eu estou dizendo para quem está acreditando em mim que eu também erro como todo mundo erra. Tá? Agora, o que a gente sofre, o que a imprensa sofre, é quando o político ele quer controlar esse processo. Ele se coloca no direito de controlar aquilo que a gente pensa e que as pessoas pensam. Muito comum. Nino, mas se você me permite fazer uma colocação, nós temos que lembrar que nós temos grandes políticos que são donos de redes de informação, não é isso? Nós temos políticos aí nesse Brasil afora que tem grupos fortíssimos, quer dizer, eles são a imprensa nesse caso, né? Sim, isso ocorre mesmo. Que bom que isso está cada vez mais acabando, com o acesso à internet, hoje várias fontes, né? A informação hoje em dia ela vem de vários A credibilidade da informação é tudo nessa hora, né? Porque ela acaba criando um divisor de águas. De repente, esse que manipula, que domina um grupo noticioso, se ele seguir nesse caminho, ele vai perder audiência. Se ele perder audiência, ele vai ter menos patrocinadores. Se ele tiver menos patrocinadores, ele vai ser engolido pelo concorrente. Então, tudo é uma sistemática, uma coisa leva a outra. E a gente, evidentemente, que tem que torcer para que esse tipo de conscientização das pessoas aumente cada dia mais, para que esse processo não tenha fim, né? Não, sem dúvida. Só queria, concluindo aí, hoje não é qualquer empresa que associa o nome da sua empresa a um órgão que não transfere credibilidade. Simpatia. A gente vê na Rádio Clube, vê geral, aquele velho bordão de que
O interessante não é o cachorro morder as pessoas. A notícia é quando as pessoas mordem o cachorro. É que aí a notícia fica, opa, peraí, alguma coisa diferente. E a gente tem que tomar cuidado em não dar a própria opinião, como a gente vê em algumas televisões. Alguém que simplesmente diz a notícia, faz a entrevista, mas não emite a opinião. Não é o âncora, que o âncora é que acaba dando a tonalidade e a cor da notícia. A gente na Rádio Clube procura fazer a entrevista sem a presença do âncora, vamos dizer assim, apenas do entrevistador. Bom, vamos encerrando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com uma outra pergunta.